Vamos ao segundo vídeo da nossa segunda parte da aula de História do dia de hoje, 3 de maio de 2024, tá certo? Ou se for o quinto ano B, essa aula se estende para a próxima quarta-feira, viu? Eu tô colocando a data aqui, mas essa data é para o quinto ano A, o quinto ano B, que é o mesmo assunto, é a mesma professora, né? Então, essa aula ela não vai ser colocada para o quinto ano B hoje no dia 3, tá certo? Vai ser na próxima quarta. Já para não ficar as dúvidas, né? Então, vamos lá. No vídeo anterior, a gente falou da Mesopotâmia, né? A civilização da Mesopotâmia, né? Que foi pioneira lá na criação de cidades, né? Cidades independentes, né? Onde cada cidade tinha seu governo, seu governante, né? E assim, para tirar dúvidas, né? Essa civilização antiga foi uma das primeiras que se destacou em organização, em crescimento e organização. Por isso, o estudo dela e a referência a ela é sempre muito importante, né? Quando a gente fala no início da organização dos povos, tá certo? Essa civilização hoje ela não existe mais, certo? Com a evolução, com o passar do tempo, né? Foi dando espaço ao que hoje a gente conhece como os três países, né? Irã, Iraque e Jordânia, lá no Oriente Médio, tá bom? A região que antes era ocupada pela civilização da Mesopotâmia, hoje é o estado do Irã, Iraque e Jordânia, viu? E um dado importante, essa civilização da Mesopotâmia, ela se desenvolveu às margens dos rios, né, do rio Tigre e do rio Eufrates. Isso é importante, certo? Para que vocês se localizem com relação a essa civilização. Só que assim, lá na Mesopotâmia, né, o governante de lá tinha um poder muito grande, né? Existia um indivíduo que ele detinha o poder máximo de organização, certo? E em contrapartida foram surgindo outras civilizações, outras cidades, aonde esse governante, existia também um governante máximo, mas ele não tinha poder absoluto sobre a vida das pessoas, né? Ele tinha um poder limitado, certo? Havia limitação por outras instituições, né? Por outros órgãos, por outros conselhos. Hoje no Brasil nós vivemos, né, uma sociedade democrática, né? Nosso governante ele é eleito a cada 4 anos. Hoje nosso governante máximo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas daqui as próximas eleições, daqui a 3 anos, né, ele pode não ser reeleito, poderá ser outro que surgir, né? Porque a cada 4 anos se renovam os mandatos, né? As eleições. Por que isso? Porque se o povo estiver insatisfeito com aquele governante, né, o povo pode escolher um novo governante, certo? Mas mesmo ele sendo eleito aqui no Brasil e hoje em boa parte do mundo, onde realmente existe democracia, esse governante ele não tem poderes absolutos, né? O poder dele é limitado. Existem outros órgãos, outros poderes, né? Que limitam ele. Limitado por quê? Para que ele não faça tudo que ele quer do jeito que ele quer, né? Ele também tem que respeitar as leis. Ele também tem que respeitar o direito do ser humano, certo? Então, lá na página 27, né, do PDF de vocês, que também é o livro de história, diz assim: o nascimento da democracia. Nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas,
o governante tinha grande poder. Porém, em outras sociedades da antiguidade surgiram outras formas de organização e de governo, em que o poder do governante tinha limites. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu no milênio antes de Cristo, na Europa, em uma região não muito distante da Mesopotâmia. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, parte da população participava do governo por meio de assembleias e de voto, igual aqui. Esse tipo de organização política foi chamada democracia. A ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, pois apenas uma pequena parte da população era considerada cidadã e tinha o direito de participar das escolhas políticas. Foi, porém, um dos primeiros exemplos de regime democrático do mundo. Ou seja, quando a gente fala, né, na democracia em si, no surgimento da democracia, vocês tenham sempre em mente, né, a cidade grega de Atenas, antiga, né? A antiga Atenas, né? Sociedade ateniense. Porque foi lá realmente que surgiu essa ideia de democracia, essa ideia de votar em quem vai nos governar. Não foi algo que foi posto à força. Não foi lá alguém muito forte que chegou com a espada e disse: sou eu que vou dominar porque eu sou mais forte. Não foi dessa forma, né? Lá na Grécia Antiga, em Atenas, né? Eles resolveram entre eles se votar para ver quem seria aquele governante máximo, né? Quem seria aquele governante naquele período, né? Só que assim, ainda não é o modelo de democracia que a gente conhece hoje, pelo menos no Brasil, porque hoje no Brasil todo mundo pode votar, né? Todo mundo tem o direito de voto, todo mundo vai lá e escolhe, né, o seu presidente da república, o seu governador, não é isso? Lá no início, lá em Atenas, nem todo mundo podia votar, somente alguns membros. Por exemplo, quem era servo, ou seja, aquele que não era nobre, aquele que fazia os trabalhos braçais, né, e que não tinha liberdade, né, de escolha, ele era forçado àquela vida, ele não tinha o direito de escolher, né? E aqui, na nossa democracia moderna, graças a Deus, nós não temos servos, nós não temos escravos, né? Isso foi abolido há muitos anos da nossa sociedade, então todos, né, são sujeitos de direitos e obrigações conforme a lei maior do país, que a gente vai estudar lá na frente, né? E todos nós temos o direito de votar. Agora, o direito de ser votado, ele tem uma pequena limitação aqui no Brasil, né? Porque o analfabeto, ele não pode ser candidato político. Mas o analfabeto, ele pode votar no candidato que ele quiser. Ele só não pode ser candidato porque se ele for eleito, um analfabeto não vai conseguir ler as leis, não vai conseguir assinar os documentos que são necessários para a gestão de um país, tá certo? A gente encerra por aqui esse assunto, tá bem? Até porque já está bem extenso, né? E na próxima aula a gente segue falando sobre a democracia do Brasil, sobre a Constituição brasileira, um tema que eu amo, certo? Mas a gente se despede hoje, né, da nossa aula de história com esses 4 vídeos. E junto com os 4 vídeos, os links, eu vou enviar no grupo os links, né, dos vídeos, né, que vão estar no YouTube. Vou enviar também, né, o PDF com as aulas, né, com o assunto que foi dado em aula, certo? Peço que vocês façam a leitura e vou enviar também o link com o questionário, tá certo?
Respondam o questionário pelo Google Forms. É só clicar em finalizar que já chega a resposta no meu e-mail, tá certo? Respondam e tenham em mente que o questionário ele faz a correção automática, tá certo? Não responda de qualquer jeito, não. Responda de acordo com o que você entendeu do texto. Você tá com o texto em mãos, tem a oportunidade de pesquisar, inclusive, tá certo? Então responda direitinho, porque além de ser a fixação do assunto, ele ainda vai servir de nota, viu? De avaliação para vocês. Vocês já fizeram aí uma primeira avaliação em sala de aula, essa agora também vai complementar a nota, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.